Vou começar compartilhando uma tela aqui do meu notebook. A primeira atividade que vocês receberam da minha disciplina foi um questionário inicial. Todo mundo está ciente disso, né? Que a gente estava iniciando nessa plataforma do Google Classroom e a gente era novo nesse meio de estudo. Então aí eu fiz um questionário inicial para vocês poderem preencher o nome de vocês, a turma, para ver se todos têm acesso, né, à plataforma. E também foi pedido qual conexão de internet vocês têm, o e-mail, que mais? O tipo de conexão de internet que cada um possui. A maioria eu vi que tem 3G e Wi-Fi, né? É bem poucos que tem outro tipo de conexão. E que equipamento que vocês mais utilizam para estudar? Se foi notebook, computador, celular e tablet. Aí tem a seção outros aqui também. Foi fornecido também para vocês uma pergunta se vocês tinham Word, Excel, PowerPoint no seu computador ou notebook ou celular. Também foi feita a pergunta de quanto tempo vocês se dedicam para estudar. A maioria está se dedicando um tempo razoável para estudos. Também foi feita se há uma sugestão, qual sugestão que vocês poderiam dar. E finalizando o envio dessa primeira atividade. Aqueles que não fizeram, ainda há tempo de fazer todas as atividades que estão lá no Classroom, que eu disponibilizei. Vocês ainda têm a oportunidade de preencher, de responder todas as atividades lá. Essa primeira aula foi com foco em apresentar a disciplina, a ementa de disciplina. Foi também eu fiz também uma logo, né? Os objetivos do material que eu disponibilizei para vocês, objetivos específicos também, qual é o objetivo da disciplina. Aí eu fiz um vídeo apresentando a ementa e o conteúdo do curso, que nós vamos trabalhar agora em matemática, né? E depois tem um questionário sobre o que foi apresentado, sobre a ordem correta e a sequência de aula. Esse aqui é obrigatório. E aqui qual é o software que vocês preferem para tirar suas dúvidas. Depois eu fiz outra postagem iniciando a disciplina. Como foi iniciando essa disciplina? Eu iniciei a disciplina com o curso 1, conforme foi apresentado no vídeo. O curso 1 foi dado ênfase nos conjuntos numéricos. Foi feita uma introdução, daí vocês dão uma lida, né? Como eu de instruções para vocês pegar, sempre estar fazendo anotações que vocês acham mais importantes, porque depois dessa live aqui eu vou disponibilizar um questionário sobre tudo que foi apresentado até agora, para vocês estar respondendo. Daí depois, quem não fez também essa atividade, está disponível lá na plataforma do Classroom para vocês, tá? A apresentação das unidades, né? Que seria mais um resumo do que a gente vai trabalhar com conjuntos numéricos. Aí vocês teriam que responder que sim e ir para a próxima. Números e operações. Apresenta a história, né? Dos números e operações que começaram lá nos tempos primitivos, com contagem de animais. Aí aqui também tem um vídeo na própria aula sobre a evolução dos números naturais, que eu vou apresentar. Aproximadamente 20 mil anos atrás, surgiram evidências do nascimento do número 1, ou de sua forma primitiva, como linhas curtas entalhadas no osso de Ixango, onde há 60 riscos entalhados de um lado e 60 riscos de outro. Estes entalhes em ossos possibilitam uma forma primitiva de soma e a contagem de valores. Em 4.000 anos antes de Cristo, na antiga civilização suméria, o 1 deixou de ser um risco e passou a ser representado por um objeto físico, um pequeno cone de barro. Essa representação permitiu que os sumérios pudessem, além de somar, também subtrair através do ato de retirar uma quantidade de cones de um montante.
E foi assim que nasceu a aritmética, que é a parte da matemática que estuda as operações como soma, subtração, multiplicação e divisão. Pode-se atribuir a evolução da matemática nesta civilização às necessidades de organização do ambiente que viviam. Ao construir cidades, era preciso ter uma ordem em relação ao armazenamento e distribuição dos grãos, calcular lucros, prejuízos e cobrar impostos. Pela necessidade de manter os registros em seus cálculos, os sumérios adotaram um sistema que consistia em fazer marcas em uma placa de barro, onde cada marca representava um cone, uma unidade. Assim, podemos dizer que os números aparentemente foram a primeira forma de escrita do mundo. Em 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, o 1 foi acompanhado de outras representações numéricas. Havia os números da escravidão e os números da aristocracia. Os números da escravidão eram os seguintes: número 1, representado por uma linha simples, o 10, que era uma corda, e o 100, que era uma corda em espiral. Os números para aristocratas eram o 1000, uma loto, símbolo do prazer, o 10.000, um dedo indicador, e o 1.000.000, que só os faraós usavam para contar seus prisioneiros. E o símbolo era de um prisioneiro suplicando por perdão. As grandes obras egípcias fizeram com que o 1 se tornasse também uma medida. Para manter padrões, os egípcios criaram uma medida que era equivalente ao tamanho do antebraço do faraó mais a largura da palma de sua mão. Esta medida foi chamada de cúbito. A partir dela, a primeira régua foi criada e passou a ser adotada em construções e na feitura de tapetes e roupas. Durante o Império Romano, o número 1 volta a ser uma simples ferramenta de contagem. Os romanos utilizaram-se do 1 para registrar suas conquistas e calcular suas perdas em contingente militar. Os algarismos romanos impossibilitaram cálculos muito elaborados. Assim, foi preciso fazer uso da tábua de contagem e apenas o resultado final era escrito em algarismos romanos. Com a dominação dos romanos sobre o Ocidente, os algarismos romanos prevaleceram sobre a forma de comunicação durante muito tempo. Enquanto isso, na Índia, por volta de 500 depois de Cristo, a cultura, que era fortemente ligada à religião, fez com que os indianos criassem números absurdamente altos para ações relacionadas aos deuses. Os indianos desenvolveram símbolos diferentes para cada número de 1 a 9 e inventaram um número que mudou a matemática, o zero. O zero sozinho não era nada, mas quando se juntou o 0 a 1, a magia começou a acontecer. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer números infinitamente grandes quanto infinitamente pequenos. Os romanos não conseguiam fazer isso. O 1 e o 0, junto com os outros algarismos, permitiram que a ciência indiana avançasse. Astrônomos indianos estavam séculos à frente dos cristãos. Cientistas indianos concluíram que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e que se move ao redor do Sol, algo que na Europa Copérnico só descobriria 1000 anos mais tarde. Também calcularam o diâmetro da Terra e eles erraram por menos de 1% do valor real. Tudo isso foi possível por causa do 1, do 0 e dos outros algarismos. Então, dando continuidade, apresenta também a evolução do número 1, como que foi a história do número 1, como foi que ele surgiu. Apresenta aqui também nosso sistema de numeração atual, é fruto da evolução do sistema criado por hindus, além dos hindus, né, por árabes, babilônicos, chineses e egípcios. É uma mistura, na verdade, né, se baseia no sistema decimal. É um texto bem extenso, mas é bem fácil de entender. Aí vocês anotam, fazem as suas anotações. Aí, com o tempo, para facilitar os estudos, os números foram reunidos em diferentes conjuntos. Daí a gente vai trabalhar sobre os conjuntos numéricos. Vamos lá? Aí, continuando, ele apresenta os conjuntos numéricos, como que os números foram organizados. Assim, para esse homem rudimentar lá, naquela época, bastavam apenas números naturais, ou seja, números que naturais, o próprio nome diz, natureza, aquilo que se encontra, que pode se contar na natureza, que seria 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Também os números naturais são associados ao conceito de número ordinal, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental.
Aí, o conjunto dos números naturais, eles são compostos por números positivos, usado em contagem, sem casas decimais, inclusive o zero. Então, atualmente, ele é representado por este símbolo, tipo um iene, e vai do zero em diante dos números positivos. Portanto, um membro de um conjunto é chamado elemento do conjunto. Dizemos, portanto, que o número 27 é um elemento do conjunto dos números naturais. Simplesmente que 27, esse símbolo aqui significa pertence aos naturais. Então, 27 pertence aos naturais. Se aqui fosse outro número, por exemplo, vou perguntar para vocês, se aqui fosse 1.200.000, ele pertenceria nos números naturais? Sim. Com certeza, né? Isso é simples. O símbolo E, aqui, que Czinho aqui, parece um E, na verdade, significa pertence. Aí aqui nós temos a notação. Seguindo em diante, aqui a tabela fornece uma notação usada para indicar a relação de pertinência entre um número qualquer e um conjunto numérico. Então, pertence e não pertence, né? Ou não é um elemento. Tá, aqui vocês vão dar uma lida lá também. Como você pode ver nas informações iniciais sobre o conteúdo, o conjunto dos números naturais é formado pelos números pares, ímpares e ímpares, sendo os pares aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, e os ímpares aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, os números naturais são formados, então, pelos números pares e números ímpares. Por exemplo, 15 é um número ímpar, enquanto 14 é um número par. Isso aqui fica bem, por enquanto, está simples e fácil para vocês. Ainda nas relações entre subconjuntos dos números naturais, aqui eu já dei uma orientação para vocês lerem e fazer suas anotações no caderno. Nós temos também os números primos. O primo natural é aquele que pode ser dividido, aqui ó, está escrito aqui ó, pode ser dividido por apenas dois números de forma que o resultado seja natural. Por exemplo, aqui. O 1. Definimos que o número natural como sendo aquele que só divide por 1 e por ele mesmo, de tal forma que o resultado também seja um número natural. Vamos ver um exemplo? Ó, 3. 3 é um número primo, pois para dividi-lo por outro número e obtemos um resultado natural, o divisor só pode ser 1 e 3. O 4 pode ser dividido por quanto? Por 1, por 2 e por 4. Então ele não é número primo, pois a regra diz o quê? Que ele divide só por 1 e por ele mesmo. Aí temos o exemplo do 6, do 15. O número 2 está explicando aqui que é o único número natural que é primo. O número 1 não é considerado um número primo, já tem uma regra aqui. Por quê? Porque ele só possui um divisor. O 1 só dá a dividir por 1. Não tem outro divisor comum entre 1 e 1. Somente 1. Vimos, portanto, até agora aqui, 3 conjuntos dos naturais pares, que são 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Naturais ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. E aqui embaixo ele nomeia cada um deles por conjuntos, conjunto A, conjunto B e conjunto C, respectivamente. Tá, e na sequência vamos colocar os conjuntos naturais, o N, que é o símbolo dos conjuntos naturais, e observamos a relação conjunto A, B e C. Então ele vai fazer uma pequena demonstração aqui. Conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante é o conjunto dos números. Isso, dos números pares. Conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Conjunto dos números Ímpares. ímpares. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. Que conjunto é esse? Números primos. Isso. E o N, do 0 em diante, incluindo todos esses números, é o conjunto dos números naturais. Perfeito. Então, agora observe que todos os elementos do conjunto dos números pares estão dentro do conjunto dos números naturais. Aqui eles representaram pelo diagrama de Venn, isso aqui se chama diagrama de Venn. Eles colocaram
o N, o azul, tudo isso aqui azul, é os números naturais. O A é o conjunto dos números pares, B, conjunto dos números ímpares, e C, conjunto dos números primos. Todos eles estão dentro do conjunto dos números naturais. Aqui está bem especificado que foi o diagrama de Venn que foi representado aqui. Aqui outro tipo de representação. O A está contido em N. Lê-se, né? N contém A. Aqui está tudo especificadinho, não precisa estar lendo para vocês. Quem acompanhou já sabe que está ali. Aqui está dizendo que quando juntamos elementos do conjunto A e B, obtemos um conjunto dos números naturais. Essa junção chama-se união. Então, união é representado por esse uzinho aqui, ó, esse símbolo. Então, A união de B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o A são os números pares e o B os números ímpares, lembra? Aqui, ó. Esse símbolo aqui representa união, tá? União. O conjunto A era o conjunto dos números pares. E o B era o conjunto dos números ímpares. Então, a união desses conjuntos forma o conjunto dos números naturais. É possível notar que os conjuntos A e C possuem somente o elemento 2 em comum. Por quê? O conjunto C, se me foge a memória, se vocês lembram ali, é o conjunto dos números primos. E o conjunto A, como foi dito ali, é o conjunto dos números pares. Então significa o quê? Que o elemento em comum entre o único elemento em comum que tem entre o conjunto A e o conjunto C seria o 2. É possível notar que os conjuntos A e C possuem somente o elemento 2 em comum. Dizemos que 2 é a intersecção. Então, intersecção é este símbolo aqui. Então, união é este símbolo, tipo um uzinho. E intersecção é este símbolo aqui. Vamos ver para a definição. União, você vai unir os conjuntos. Ou seja, vai unir todos os elementos de dois conjuntos. A intersecção, não. A intersecção é somente os elementos em comum. São os elementos em comum que tem os dois. Aqui eu estou fazendo com o mouse, está meio difícil de responder, mas então, a intersecção, para ficar claro, é somente os elementos que os dois conjuntos ou mais tiverem em comum. Deixa eu ver as mensagens aqui, acompanhando as mensagens, tudo certinho. Aí nós temos o quê? A B intersecção com C. O B é os números ímpares, C é números primos. Então, tirando o 2, quase todos os números que tem no conjunto B, a intersecção também com C. Então, a representação é dessa forma aqui. E a intersecção com B? Se A é os números pares e B é os números ímpares, então não há nenhum elemento em comum entre eles. Então, representa por esse conjunto vazio. E conjunto vazio, isso. E a intersecção com B pode ser também representada dessa forma. Tanto dessa forma aqui quanto dessa. O pessoal está conseguindo entender? Não confundir aqui umas regras, né? Não confundir isso aqui, essa simbologia, com o número 0. Tá? Porque se você escrever A intersecção com B, que não tem nenhum elemento, é um conjunto vazio, e você escrever entre chaves o 0 dentro, o 0 é um número. Então ele é um elemento. Então já não está vazio. Então aqui essa simbologia está errada. O certo ou é esse aqui, ou é esse aqui. Representamos os conjuntos por letras maiúsculas e seus elementos sempre estão entre as chaves. Isso aqui
é óbvio, né? Conjuntos, eles são representados por letras A maiúsculas, B ou C, né? E os elementos sempre estão entre as chaves. Ou seja, aqui, ó, um exemplo, ó, as chaves aqui e os elementos que estão dentro do conjunto. A relação entre pertencer acontece apenas se entre elemento e conjunto, enquanto a relação entre estar contido acontece apenas entre conjunto e outro conjunto. Então, de pertencer ou não, por exemplo, acontece entre elemento e conjunto. Por exemplo, conjunto A. Esse aqui é um conjunto, porque a letra é maiúscula. Vamos ver, o A era números pares. O 4 pertence ao conjunto A? Pertence? Por quê? Porque é um elemento, você está perguntando, está perguntando se esse elemento pertence ao conjunto A. Então a resposta é A pertence, ou 4 pertence a A. Pode ser assim também. Isso aqui é o que ele está dizendo aqui, ó. A relação entre pertencer é este símbolo aqui, acontece apenas entre elemento, esse aqui é um elemento, e conjunto. Conjunto é representado por letra maiúscula. Então, o número tal pertence a um conjunto tal. Enquanto a relação de estar contido acontece apenas entre conjunto e outro conjunto. Eu deixei aqui a opinião de vocês sobre essa aula. Alguns responderam, gostei muito das respostas. Aqueles que não responderam, que não fizeram essa aula aqui também, dou ênfase a realizar ela. E vamos para a última atividade que eu postei, que foi a continuação dessa disciplina, que foi o conjuntos numéricos com 1.5 diagrama de Venn. Então aqui no diagrama de Venn, podemos representar os conjuntos através de diagramas, denominados diagramas de Venn. Então ele está representando os mesmos conjuntos lá do início da aula, lembra do A? Lembra do conjunto... Não, esse aqui não é o conjunto A, deixa eu apagar. Esse aqui é o conjunto N. Esse aqui, 2, 3, 5, 7, 11, 13, seria o conjunto C, dos números primos, aqui dos números naturais. Então ele representou por esse círculo com os conjuntos dentro dele, com os números, aliás, com os elementos dentro dele. Então, aqui nós temos o conjunto C, o conjunto A dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Esses 3 pontinhos significa que esse conjunto é infinito, né? E conjunto do B, que é dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 11, 13, 15, 17, infinitamente, vai para frente. Aqui também é infinito. Lembrando que todos esses conjuntos aqui, esse A, B e C, como a gente já viu, pertencem ao conjunto dos números naturais. Assim, podemos fazer uma comparação entre elementos de um conjunto e verificar quais elementos eles possuem em comum. Isso se chama o processo de intersecção. Intersecção é representada por este símbolo. Qual é o símbolo? Deixa eu apagar aqui, que eu desenhei errado. Este símbolo aqui, quer ver? Intersecção. Na intersecção de conjuntos, representamos os diagramas de Venn da seguinte forma. Os conjuntos estão soltos aqui, tá vendo? Então, conjunto A, números pares. E conjunto C, números primos. Quais são os elementos em comum entre eles? O pessoal tá vendo aqui, ó? Somente o número 2, ó. Então, a intersecção com C, representado assim, seria dessa forma aqui, ó. Vocês colocariam os 2 diagramas, desenhar e colocariam todos os números. No centro, entre os 2 conjuntos, vocês colocariam os elementos que fazem intersecção, que são comuns entre os 2.
Então, somente o 2. Se tivesse mais elementos aqui, vocês colocariam também. Vamos para o próximo. Podemos representar a intersecção entre os conjuntos pares e primos. Pode ser desta forma, que é representada assim. A intersecção com C. A operação, né? Digamos que num exercício perdisse assim, ó, faça a intersecção de A, do conjunto A com conjunto C. Ele estaria dessa forma aqui. Como você faria? Faria um círculo. Claro que ele daria os números para vocês. Faria um círculo com os números e faria dessa forma aqui. Que ele só explicou novamente como é que faz essa operação. Agora que ficou interessante para vocês, quer ver? Para a intersecção entre o conjunto A dos números pares e ímpares, tem algum elemento em comum entre os números pares e os ímpares? Entre os elementos pares e ímpares? Não há, né? Então, a intersecção com B seria nada. Tá vendo que aqui não tem nada? Então, seria assim, ó. Deixa eu desenhar certinho lá. A intersecção com B, se fosse, seria igual a ou entenderam? Essa é a representação lá em cima que nós fizemos. Em conjunto seria dessa forma aqui. Representação através do diagrama de Venn, né? Na imagem ao lado é notório que não há nenhum elemento que está contido em A e também em B. Agora aqui nós temos outra situação, a intersecção entre números ímpares e primos. De B com C. Intersecção. Já aparenta ser mais quantitativa. Ou seja, os elementos do conjunto B, eles são os números ímpares, né? E o conjunto C seria os números primos. De todos eles em comum, nós temos a maioria, só não temos o número 2. Então, vocês representariam esse conjunto da seguinte forma, como está anotado aqui, com somente os números comuns entre os dois conjuntos no centro aqui. Até agora todo mundo entendendo? Sim. Sim. Fica até melhor entender esses balãozinhos. Fica, Esse né? círculo, na verdade. É, Eu acho que no passado a professora tinha explicado, só que eu não tinha entendido direito, mas com essa aula que você está fazendo eu tô entendendo bem melhor. bem melhor, né? Ao vivo, assim, né? Na live. Uhum. Agora, para representar três conjuntos aqui, nós representamos apenas dois elementos, dois conjuntos, né? Aqui nesse exemplo nós temos três conjuntos. O A, o B e o C. Para representar três conjuntos, utilizamos três círculos, onde são suas sobreposições. Representam a intersecção entre A e B, entre B e C, entre A, B e C. Então, o que há em comum entre eles? Vou ampliar aqui um pouquinho, ver se é possível. Aqui. Aqui fica melhor. Vamos ver se tem algum exemplo. Aqui tem um exemplo. Na intersecção entre três conjuntos, A intersecção de B, intersecção de C, representamos por... Vamos lá. Primeiro, o A são os números pares, B, números ímpares. Tem algum elemento em comum entre eles? Não. Não, não tem, né? Então aqui tá vazio, tá vendo? Tá, próximo passo. B, intersecção com C. Nós temos os números ímpares e os números primos. Tem elementos em comum? Tem. Tem o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Aqui ele representou nos conjuntos eles finitos, tá? Então ele escreveu que os números, os elementos em comum entre B e C, 3, 5, 7, 11 e 13.
Agora vamos para A e C. Números pares e números primos. Qual é o elemento em comum entre os números pares e os números primos? Somente o 2. E agora, nesse centro aqui, vocês notaram que está vazio? Por quê? Há elementos em comum entre os três, ou seja, que seja comum entre A, B e C ao mesmo tempo. Não tem? Porque se há entre A e B e C, que são números primos, o C é números primos, o B é número ímpar e A é número par. Tem algum número que esteja nos três conjuntos ao mesmo tempo? Não. Não tem? Porque vamos jogar aqui um exemplo. O 8. O 8 tem no B? Não tem. O 8 tem no C? Também não vai ter. Então já não é incomum entre eles. Então, na verdade, ele representou como conjunto vazio aqui também. Complicado? Não. Não. Não, é bem Não. simples, né? A partir da mesma lógica, é possível representar também os conjuntos contidos em outros. Aqui já é outra simbologia. Elementos que estão contidos, ó, não intersecção. Por exemplo, os números naturais. O conjunto A está contido nos números naturais? Está. Porque os números pares estão entre os números naturais. O B, os números ímpares, estão contidos dentro do conjunto dos números naturais? Estão. Porque 1, 3, 5, 7 estão dentro dos números naturais, que são todos os números positivos. Faz uma operação entre conjuntos. Aqui a operação entre os conjuntos é A união de B. Então, notou que quando é união, ele une os conjuntos. Ele pintou tudo da mesma cor, tá vendo? Ele coloriu, ó. Então, ele uniu esses dois conjuntos. Estamos unindo todos os elementos de A com todos os elementos de B. Daí representou da seguinte forma. Aqui daí apresenta um resumo, né, da notação, ou seja, os naturais são iguais à união de B, isso é óbvio, né? Os números pares e os números ímpares formam um conjunto dos números naturais. Os números pares também podem ser representados pelos números naturais menos os ímpares. Também pode ser dessa forma. E o conjunto dos números ímpares pode ser representado pelos números naturais menos os elementos do conjunto dos números pares. Então B vai ser igual aos naturais menos os pares. Aqui nós temos um vídeo, vamos apresentar para vocês esse vídeo. Considere a seguinte situação. Numa pesquisa feita com 1.000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão, foram obtidos os seguintes resultados. 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B e 386 assistem ao programa C. Sabe-se ainda que 180 famílias assistem aos programas A e B, 60 assistem aos programas B e C, 25 assistem a A e C e 10 famílias assistem aos 3 programas. Quantas famílias não assistem a nenhum dos programas? Bem, se você pensou em adicionar o número de famílias que assistem A com os que assistem B e também assistem C, errou, pois 305 mais 386 mais 510 é igual a 1.201. Mas não eram 1.000 famílias? Para resolver este enigma, usaremos as propriedades de conjuntos, usando o diagrama de Venn. Vamos criar 3 círculos. Começamos com as famílias que assistem aos 3 programas, a intersecção entre os 3 conjuntos, a intersecção B e intersecção C, que são ao todo 10 famílias. Consideremos então que 25 famílias assistem A e C.
A intersecção entre A e C inclui as 10 famílias que assistem a todos os 3 programas. Realizamos a subtração de A intersecção C menos A intersecção B intersecção C e obtivemos o resultado de 15 famílias que assistem ao programa A e ao C, mas não ao B. Olhando para o lado direito, observamos quantas famílias assistem aos programas B e C, B intersecção C, que são ao todo 60 famílias. Subtraímos as 10 que assistem aos 3 programas, então temos 60 menos 10 igual a 50 que assistem apenas B e C, mas não A. Dessa forma, a operação se dá através de B intersecção C menos A intersecção B intersecção C. Em seguida, focamos no número dos que assistem ao A e ao B, a intersecção B, e temos um total de 180 famílias. Subtraindo as 10 famílias que assistem a todos os programas, representada por A intersecção B intersecção C, temos as 170 famílias que assistem apenas ao A e ao B. Feito as intersecções, vamos agora descobrir quantas famílias assistem apenas A, apenas B e apenas C. Como ao todo temos 510 famílias assistindo ao programa A, pelas intersecções já notamos que 195 famílias também assistem a este programa. Faremos uma subtração de 510 menos 195, que é igual a 315. Então, 315 famílias assistem somente ao programa A. Faremos o mesmo procedimento agora para os que assistem apenas B. E agora para apenas C. Então, conseguimos organizar o número de famílias que assistem aos programas nas 7 categorias colocadas. Mas e quantas não assistem nenhum programa? Fazemos uma subtração entre as 1000 famílias totais e a adição dos valores colocados no diagrama. Em seguida, fazemos a operação 1000 menos 946, que resulta em 54 famílias que não assistem a nenhum destes 3 programas. Elencado os números inteiros. Aí na prática, daí o 0 costuma ser usado como um valor de referência entre os números negativos, representa valores inferiores a essa referência. Quando usamos, por exemplo, a escala Celsius, aqui está dando um exemplo de temperatura, né? O 0 representa a temperatura de congelamento da água, sob pressão a nível do mar. E os números negativos correspondem a temperaturas ainda mais frias. Ou seja, quanto mais nos afastamos do 0, no sentido negativo, ou seja, percorremos temperaturas ainda mais baixas, pois menos 5 negativo, aliás, graus Celsius possuem a sensação térmica ainda mais desagradável quanto ao frio se comparada a menos 2. O que ele quer dizer aqui? Isso é simples de entender, né? Quanto mais baixa a temperatura, mais a sensação de frio. Considerando todos os números que podem ser gerados pela subtração de números naturais, obteremos o conjunto dos números inteiros. Então, o 0 como início, o sentido positivo é para a direita e o sentido negativo para a esquerda do 0, né? Então, os números inteiros são todos os números naturais, adicionando ainda os números naturais negativos, como menos 3, menos 2, menos 1, e assim por diante. É representado por esta simbologia. Note que todo número natural é também um número inteiro, mas ao contrário não é verdade. Aqui no texto ele vai dizer a mesma coisa que eu já falei para vocês, e vai adentrar também que, apesar de os números inteiros existirem, uma vez que os inteiros são todos os números naturais e seus opostos negativos, e apesar de ele ser suficiente para que a gente efetue operações de subtração de números naturais, os números inteiros ainda não permitem que definamos outras operações, como a divisão. Para que essa operação seja feita com qualquer números inteiros, definimos outro conjunto composto pelos números, ou seja, os números racionais.
termo racional deriva da palavra razão, que em matemática denota o quociente entre dois números. Então, aqui nós temos um exemplo, números racionais, que eles são representados, todo número escrito na forma de P sobre Q. Então, os naturais são os positivos, de 0 em diante. Os inteiros são todos os naturais e os seus opostos, ou seja, os números negativos, incluídos os números positivos. E o Q, os números racionais, são os números representados pela forma PQ, ou seja, em divisão, né? E é representado por este símbolo aqui. Assim, todo número racional pode ser representado pela divisão de dois números inteiros, ou seja, por uma fração, na qual o numerador e o denominador são inteiros. Alguns números racionais são dados a seguir, aqui é um exemplo, né? 1/5, que é igual a 0,2. 3 décimos. 6 sobre 1 também, um inteiro. Um inteiro também pode ser representado dessa forma, um número inteiro. E aqui tem vários exemplos, né? 4 terços, 3 oitavos, menos 3 oitavos, 3 oitavos negativos e 1/7. Nós vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Por que não podemos ter o zero como denominador de uma divisão? Se dividirmos um número por zero, a resposta não pode ser zero, como muitos pensam. Alguns pensam ainda que a divisão por zero é igual ao infinito pela seguinte razão. Imagine uma cesta com 8 maçãs. Se cada pessoa pegar 4 maçãs, quantas pessoas tirarão 4 maçãs da cesta? A resposta é 2. Mas, e se cada pessoa não tirar nenhuma maçã, quantas poderão pegar as maçãs? Por isso que há a ideia do infinito, visto que infinitas pessoas poderiam pegar nenhuma maçã, e essas nunca acabariam. Porém, é um raciocínio incorreto, pois dessa forma, infinitas pessoas jamais deixariam a cesta vazia. Outra forma de pensar o problema é utilizando a divisão. Por exemplo, 10 dividido por 5 é igual a x. Assim, faria sentido pensar que x é igual a 2, até porque 2 vezes 5 é igual a 10. Mas pensando em 10 dividido por 0 igual a x e fazendo a multiplicação como operação inversa, não teremos nenhum resultado, já que 0 multiplicado por qualquer número é igual a 0. E é por isso que não podemos ter o zero como denominador de uma divisão. Dando continuidade, nós temos nos slides os seguintes exemplos, né? Os exemplos acima ilustram outra característica dos números racionais: a possibilidade de representá-los na forma decimal, que pode ser finita, como observamos de 1/5, ou 3 décimos, menos 3 décimos, 3 décimos negativos, aliás, 6 sobre 1 e menos 3 oitavos, ou periódica, como exibido para 4 terços e 1/7. O termo periódico indica que, apesar de haver número infinito de algarismos depois da vírgula, estes aparecem em grupos que se repetem, como 1,33333. O termo que se repete é o 3. Ou 14.142.857. Isso. Tá, certo. Ele representa esses números na forma decimal. Então nós temos aqui 0,142857, 142857. Então o termo que vai se repetir é o 142857, e assim em diante. Isso se chama termo periódico. Então nós vimos também até agora os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Nós vamos ver agora os números irracionais. Infelizmente, os números racionais ainda não são suficientes para representar alguns números, com o qual trabalhamos com frequência, como raiz de 2 ou π. O π é famoso, né? Vocês já estudaram sobre o π, né? Números como esses são chamados de racionais, pois não podem ser escritos com uma razão de dois números inteiros. Então, qual é a diferença? Os números naturais, eles são os números positivos de 0 em diante. Os números inteiros incluem os positivos e os seus opostos, ou seja, os números negativos.
Os números irracionais, aliás, racionais, são os números escritos na forma de fração. E os números irracionais são aqueles que não podem, ou seja, que não podem ser escritos na forma de razão, entre dois números inteiros. Ou seja, eles não podem ser escritos na forma P sobre Q, nesta forma. A forma decimal dos irracionais é infinita e não periódica. Isso é a definição que muita gente confunde. Então, os números racionais, eles são finitos. E também podem ser infinitos. Porém, eles são periódicos, se forem infinitos. Os números irracionais, eles são infinitos e não periódicos. Ou seja, ele inclui um número infinito de algarismos, mas esses não formam grupos que se repetem. Quer ver um exemplo? O famoso π. 3,14, 16 e assim por diante. Já que eles ampliaram a forma dele. 3,14, 15, 92, 65, 36 e infinitos números depois da vírgula. Números racionais populares acompanhados de algumas aproximações decimais são representados abaixo. Então se faz aproximações deles. Por exemplo, eles não colocam os números inteiros porque são infinitos, as casas depois da vírgula. Então eles aproximam. Então, raiz de 2, um exemplo. 1,41, 42, 1,36. Logaritmo de 3. Nós temos este número aqui, 1,58, 49, 625. Raiz quadrada de 3 e o número de Euler, né? Que temos 2, 71, 82, 81 e vai 8 e assim vai por diante. Quando dividimos aqui ele dá um exemplo do número racional mais famoso que vocês conhecem, que é o número... Que símbolo é esse aqui, pessoal? Quero ver se alguém conhece. O pi. É o pi. Famoso esse pi, né? Então, quando dividimos o comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, obtemos um número constante. Constante quer dizer que ele não muda. Ele continua, é constante. Ou seja, ele não há mudança. Aqui eles colocaram bastante casas decimais, olha o tamanho. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79 e assim, ó. Todos, quase todos não, porque é infinito, né? As casas do π. Ou seja, o valor que não depende da circunferência em questão, representada pela letra grega π. Aqui está mostrando como foi descoberto o π. É a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Então nós vimos até agora os números naturais. Vamos lá? Pode interagir comigo. Depois foi os números Inteiros. Esse símbolo. Racionais. E depois os números Racionais. irracionais. Deixa eu ver a expressão que ele representa. Ele não colocou aqui. Irracionais. Deve ser assim. Depois eu vou dar uma procurada. E agora a gente vai ver os números reais. Os números reais é a união dos conjuntos racionais ao conjunto dos números irracionais. Obtemos o conjunto dos números reais. E aqui ele representa aqui embaixo, bem simples para vocês. Deixa eu diminuir o zoom. Como que através de diagrama de Venn, a representação dos números reais. Então, os números reais são todos os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Notou que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros e assim por diante. E os inteiros estão dentro dos números racionais. Por quê? Alguém sabe me responder por que os números inteiros e naturais estão dentro dos racionais? Racionais é aqueles números que podem ser escritos na forma de razão. Alguém sabe me dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Número 2 pode ser representado como? Se for na forma racional. 2 sobre
1, que é 2. Então, qualquer número natural e inteiro pode ser representado na forma racional. Correto? Entenderam? Pessoal, entenderam? Ok. Irracionais são os números que não são infinitos e não periódicos e não podem ser representados dessa forma. Essa parte aqui que nós vimos até agora é um pouco teórica, mas é de extrema importância para questões do Enem. Principalmente agora que vocês estão se preparando para o Enem, ele provavelmente virá questões do Enem sobre essa pandemia que nós estamos vivendo. Principalmente nas operações entre conjuntos, pode vir questões assim. Eu dei alguns exemplos ali, depois da live vai ter uma avaliação, um questionário, com algumas questões retiradas de Enems anteriores a respeito de conjuntos. Vocês vão olhar e vão ver que é bem complexo mesmo, e com essa base que vocês estão tendo agora, vocês vão conseguir responder aquelas questões facilmente. A figura mostra os números reais e os conjuntos que o formam, que são chamados de subconjuntos de R, ou seja, dos reais. É possível realizar qualquer operação de adição, subtração e multiplicação entre os números reais. Aqui ele vai dizer que é possível trabalhar com isso, em conjuntos. Por enquanto é isso, daí depois vai ter o banco de questões que eu vou fornecer para vocês, que são essas aqui.